Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui um mapa de ergonomia e segurança do trabalho do módulo 53 2025. Mas antes de eu começar aqui de fato a falar a respeito desse mapa, pessoal, queria estar pedindo um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar vocês de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso alguém estiver precisando de ajuda com a resolução de alguma outra atividade de outra disciplina, ou até mesmo nessa atividade dessa disciplina aqui de ergonomia e segurança do trabalho, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução desse mapa. E aqui, pessoal, eu escolhi fazer com vocês a etapa 3 desse mapa, porque ela é a única etapa que envolve cálculos. E eu acredito que para vocês a etapa um, 2 e 4 é mais tranquilo, visto que basta fazer pesquisas, né? E com isso vocês vão conseguir responder elas. Então, pessoal, inclusive eu já tirei print da etapa 3 e já anexei aqui na nossa folha. E aqui, pessoal, eu preparei um material que vai auxiliar a gente a estar respondendo essa etapa 3. Eu vou fazer aqui com vocês a alternativa A, B e C. Então, agora a gente vai para esse material onde a gente vai falar um pouco aqui sobre dose de ruído e nível equivalente. Bom, pessoal, está aqui o material que eu preparei para vocês e ele vai auxiliar a gente aqui a estar respondendo a etapa 3 desse mapa. E se por acaso tiver interesse nesse material, basta me chamar no WhatsApp pedindo ele, que eu mando gratuitamente. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre dose de ruído e nível equivalente. A dose de ruído, pessoal, ela pode ser calculada por meio da seguinte expressão, onde o Czão representa o tempo total de exposição a um certo nível de ruído. No mapa, pessoal, a gente vai ver que o trabalhador ele está exposto a 4 níveis de ruído. E cada nível de ruído, o trabalhador está exposto a um certo período de tempo. Então, esse tempo em si, a gente vai substituir aqui no Czão da fórmula. E como são 4 ruídos, né, a gente vai ter 4 tempos. Já esse Tsão, ele representa o tempo total de exposição permitida para o nível de ruído. Então, pessoal, esse Tsão a gente vai precisar consultar a norma NR15. A gente vai ver, né, no mapa que o trabalhador tem um nível de ruído que ele está exposto de 85 dB. E pela norma, pessoal, o tempo total de exposição permitido para esse nível de ruído é de 8 horas. Então, esse tempo aqui em si, a gente iria substituir aqui no Tsão. Inclusive, né, eu anexei aqui no slide essa tabela. Aqui a gente tem a tabela da NR15 com os limites de tolerância para cada nível de ruído. E conforme eu falei, né, 85 decibéis, o tempo máximo de exposição dito pela norma é de 8 horas. Então, se por acaso o trabalhador permanecer em um ambiente que tem um nível de ruído de 85 dBA por 10 horas, já vai estar sendo prejudicial à saúde dele. Então, essa parte aqui da fórmula do Tsão, a gente vai precisar consultar essa tabela bem aqui para conseguir substituir corretamente aqui na fórmula. Além disso, pessoal, eu destaquei aqui, né, que se a dose, quando a gente calcular o valor dela, for maior do que 1, a gente tem aqui uma situação de um ambiente insalubre, pois o limite de tolerância foi ultrapassado. Aqui, pessoal, o limite de tolerância é igual a 1. Se a dose for maior que 1, o ambiente é insalubre. Se for menor que 1 ou igual, a gente tem aqui um ambiente que ele não é considerado insalubre. Insalubre, pessoal, eu quero dizer que o ambiente ele é prejudicial à saúde do trabalhador. No caso aqui, como é o ruído, é prejudicial à audição do trabalhador, né? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre nível equivalente. O nível equivalente ele pode ser obtido por meio da seguinte expressão. E o que seria o nível equivalente? Resumidamente falando, pessoal, o nível equivalente nada mais é do que a conversão da dose
para um valor de nível de ruído. Então, a gente vai ver, né, que a dose a gente vai calcular ela em porcentagem, porém a gente não sabe quanto que isso equivale em decibéis. Então, o nível equivalente é justamente para isso, para a gente converter a dose de ruído para decibéis. E aqui na fórmula, né, pessoal, a gente tem duas variáveis que a gente vai fazer essa substituição para fazer essa conversão: o TE e o D. O TE representa o tempo de exposição total ao ruído. A gente vai ver, pessoal, no mapa que o trabalhador ele está exposto a 4 níveis de ruído por 4 períodos de tempo. Então, esses períodos de tempo, a gente vai somar todos eles e substituir aqui na equação. Já o Dzão representa a dose de ruído dada em porcentagem. Então, a dose de ruído que a gente calculou anteriormente, a gente vai substituir aqui em porcentagem e assim a gente vai conseguir calcular o nível equivalente dessa dose de ruído. Então, basicamente é assim que a gente calcula o nível equivalente. Bom, pessoal, para finalizar aqui a apresentação, a gente vai falar um pouco sobre NRR, que está relacionado ao protetor auricular. A gente sabe que um protetor auricular, ele tem como função reduzir os ruídos que chegam ao ouvido do trabalhador. E com isso ele protege o trabalhador, né, contra perdas auditivas e danos ao ouvido em ambientes industriais que são considerados insalubres. E o NRR, pessoal, conforme eu falei, ele é uma característica que está relacionado ao protetor auricular. Cada protetor ele tem um NRR diferente. E o que que seria esse NRR? Basicamente falando, pessoal, o NRR é o quanto que aquele protetor consegue reduzir o ruído. Então, de maneira resumida, é isso. A intensidade sonora que chega ao ouvido do trabalhador, ela pode ser calculada por meio da seguinte expressão aqui embaixo. Então, o nível de ruído que chega ao ouvido do trabalhador é igual ao NE, que é o nível equivalente de ruído, menos o NRR, que é uma característica do equipamento que o trabalhador está utilizando, que no caso é o protetor auricular. E conforme eu falei anteriormente, o NRR é o valor de redução do ruído do protetor auricular. Então, pessoal, na alternativa C desse mapa, ela pede justamente para a gente calcular o valor desse NRR de modo que garante que o nível de ruído que chega ao ouvido do trabalhador seja igual a 85 dBA. Então, a gente vai utilizar essa formulinha bem aqui para estar respondendo essa alternativa. Então, pessoal, com isso a gente já é capaz de responder as alternativas da etapa 3. Então, agora a gente vai lá para a nossa folha responder essas questões. Bom, pessoal, então agora a gente vai dar início aqui à resolução das questões da etapa 3. E a primeira que a gente vai fazer aqui é a alternativa A. E ela pede para a gente determinar a dose de ruído de acordo com a metodologia da NR15. E conforme eu falei anteriormente, né, e a gente consegue concluir também aqui que o trabalhador está exposto a 4 níveis de ruído: 88, 91, 85 e 95. E, consequentemente, a gente vai ter aqui 4 tempos de exposição, que é 60, 90, 30 e 30. Então, pessoal, primeiramente aqui a gente vai estar anotando os dados referentes ao tempo de exposição para cada nível de ruído. Isso aqui, pessoal, se vocês lembrarem que eu falei anteriormente, representa o Czão da equação da dose de ruído. Então a gente vai anotar primeiramente aqui esses dados. Então 88 dBA a gente tem um tempo de exposição que eu vou chamar de C1 igual a 60 minutos.
Para 91 dBA, que eu vou chamar, o trabalhador, né, ele está exposto a um tempo de 90 minutos, que eu vou chamar de C2. Já o nível de ruído 85 dBA, o trabalhador ele ficou exposto a 30 minutos, que eu vou chamar de C3. E por fim, para 95 dBA, o trabalhador ele ficou exposto a 30 minutos também. E aqui eu vou chamar de C4 esse tempo. Feito isso, pessoal, agora a gente vai determinar aqui o tempo total de exposição permitido pela norma, que no caso aqui se trata do tesão na equação. Então, eu vou anotar, escrever aqui embaixo o seguinte. Além disso, temos que o tempo total de exposição permitido para cada nível de ruído, segundo a NR15, é igual a. Então, agora, pessoal, a gente vai precisar consultar aquela tabela que eu apresentei nos slides anteriormente. E aqui vai ser Tsão, né? Eu vou chamar de T1. Bom, pessoal, para 88 dBA, a norma fala, né, que o tempo total de exposição permitido para esse nível de ruído é de 5 horas. Ó, 5 horas. Então a gente vai anotar esse valor aqui na nossa resolução. 5 horas. Porém, pessoal, aqui é mais fácil a gente trabalhar com minutos. Então eu vou transformar horas para minutos. E no caso aqui, basta a gente multiplicar as horas por 60. E com isso a gente vai converter para minutos. Então 5 horas é o mesmo que 5 vezes 60, que é igual a 300 minutos. Já para 91 decibéis, a norma fala que o tempo total de exposição permitido é igual a 3 horas e 30 minutos. Então a gente vai anotar aqui também. 3 horas e 30 minutos, pessoal, é o mesmo que 3,5. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui mesmo o que está escrito lá. 3 horas e 30 minutos. Convertendo isso para minutos, a gente vai ter o seguinte. Bom, pessoal, 3 vezes 60 é igual a 180 minutos. Mais 30 minutos, fica 210 minutos. Para 85 dBA, a norma fala que o tempo total de exposição permitido é de 8 horas.
Aqui eu vou chamar de T3 e aqui é 8 horas. Convertendo para minutos, multiplicando 8 por 60 dá 480 minutos. E por fim, o tempo total de exposição permitido para 95 dBA é de 2 horas. Multiplicando por 60 dá 120 minutos. Então, pessoal, aqui a gente já tem todas as variáveis para calcular a dose de ruído. A gente já tem os valores de C e os valores de T. Então, basta substituir nessa formulinha bem aqui que a gente vai encontrar o valor da dose de ruído. Inclusive, né, para poupar tempo, eu vou colar essa formulinha aqui na nossa resolução. Mas antes disso, pessoal, eu vou escrever um texto antes. Para determinar a dose de ruído, iremos utilizar a seguinte equação abaixo, onde C representa o tempo de exposição para um certo nível de ruído e tesão representa o tempo total de exposição permitido para um certo nível de ruído. E aqui embaixo a gente tem a nossa equaçãozinha que a gente vai estar utilizando para calcular o valor dessa dose. Então, pessoal, a dose ela vai ser igual a C1, que é igual a 60, dividido por T1, que é igual a 300, mais C2, que é igual a 90, dividido por T2, que é igual a 210, mais C3, que é igual a 30, dividido por T3, que é igual a 480. Só beber uma água aqui, ó. Mais C4, que é igual a 30 também, dividido por 120. Então a dose ela vai ser igual a 60 dividido por 300 dá 0,2, mais 90 dividido por 210 dá 0, aqui eu vou utilizar 4 casas decimais, então vai ficar 0,428. E aqui eu vou arredondar o 5 para 6, mais
30 dividido por 480 é igual a 0,0625. 0,0625 mais 30 dividido por 120. Isso aqui é igual a 0,25. Somando tudo isso, a gente vai ter o seguinte: 0,2 mais 0,4286 mais 0,0625 mais 0,25. 0,9411. Então, pessoal, isso aqui é o valor da dose, 0,9411. Porém, a questão ela quer a dose de ruído em porcentagem. E para a gente converter para porcentagem, basta a gente multiplicar por 100. Então, a dose ela vai ser igual a 94,11%. Então, pessoal, a dose de ruído ela é igual a 94,11%. E aqui, pessoal, a gente pode tirar uma conclusão também. Percebam que a dose de ruído, né, ela é igual a 0,9411. Isso significa que ela é menor do que 1. Portanto, pessoal, a gente tem aqui um ambiente que ele não é considerado insalubre, ou seja, ele não é prejudicial à saúde do trabalhador, porque a dose de ruído ela deu menor que 1, ou menor que 100%. Então, pessoal, com isso a gente finaliza a resolução dessa alternativa e agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução da alternativa B. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B dessa etapa 3. E ela pede para a gente determinar o nível equivalente de ruído. Então, pessoal, aqui a gente vai utilizar aquela equaçãozinha que eu apresentei para vocês nos slides, que é essa bem aqui. Então, a gente precisa aqui do tempo de exposição total e do valor da dose de ruído em porcentagem. A gente já tem a dose, né, em porcentagem, então falta aqui determinar o tempo de exposição total. E conforme eu falei anteriormente, pessoal, o tempo de exposição total se trata, né, da soma desses tempos aqui de exposição para cada nível de ruído. Então, o tempo de exposição total é a soma desses valores aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: vou anotar primeiro os dados, tempo de exposição total. Bom, pessoal, esse tempo de exposição total vai ser a soma, né? 60 mais 90 mais 30 mais 30. Então, vai ser igual a 60 mais 90 mais 30 mais 30. E isso é igual a fazer na calculadora. 60 mais 90 mais 30 mais. Isso é igual a 210 minutos. E agora a gente vai eh, escrever a dose de ruído.
que foi igual a 94,11%. Então, pessoal, com esses dados aqui a gente já consegue calcular, né, o nível equivalente desse ruído. Logo aqui embaixo eu vou escrever o seguinte: para determinar o nível equivalente de ruído, iremos utilizar a seguinte equação abaixo, sabendo que TE representa o tempo de exposição total aos ruídos e porcentagem D representa a dose de ruído em porcentagem calculada anteriormente. Então agora a gente vai fazer a substituição. Então o nível equivalente ele vai ser igual a 16,61 vezes o log de 480 dividido pelo tempo de exposição total, que é igual a 210 minutos, vezes a dose de ruído em porcentagem, que é igual a 94,11, dividido por 100, mais 85. Eu vou repetir essa parte. Oitocentos e oitenta dividido por 210 é igual a, vou usar 4 casas decimais também, 2,2857, 2,2857 vezes 94,11 dividido por 100 é igual a 0,9411 mais 85. Então, NE vai ser igual a 16,61 vezes o log dessa multiplicação aqui. 2,2857 vezes 9,9411 é igual a 2,1511 mais 85. NE é igual a 16,61 vezes o log. Já vou calcular o valor desse log, né? Aqui eu vou escrever 2,1511 e o valor do log é igual a 0,3326. Então, vezes 0,3326 mais 85. Então, NE vai ser igual a 16,61 vezes 0,3326. 5,5245. 5,5245
52, 45, mais 85. Então, o NE ele vai ser igual a 5,52, 45 mais 85. 90,52, 52, 45. Então, pessoal, o nível equivalente de ruído equivale a 90,52, 45 dBA. Então, o valor daquela dose que a gente calculou anteriormente, em nível de ruído, equivale a 90,5245. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução da alternativa B da etapa 3. Já na alternativa C, pessoal, para a gente determinar o NRR mínimo de um protetor auricular, a gente vai utilizar aquela equaçãozinha que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, essa alternativa aqui eu vou deixar como desafio para vocês. Então, dito isso, o vídeo ele vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários, que quando eu tiver um tempo, eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.